Olá, queridos alunos. Na nossa aula de hoje falaremos sobre os instrumentos de medida. Então, vamos falar sobre o galvanômetro. Em aulas anteriores, nós vimos que a corrente elétrica, ao percorrer um condutor, produz, entre outros, efeitos magnéticos. Agora, qual a relação entre esses efeitos magnéticos produzidos por uma corrente elétrica e o galvanômetro? Vejam bem, os galvanômetros são dispositivos cujo funcionamento se baseia nos efeitos magnéticos da corrente elétrica e que permitem detectar e medir correntes elétricas de intensidade extremamente pequenas. Ou seja, não é necessário compreender o princípio de seu funcionamento. Basta saber que o ponteiro do galvanômetro sofre uma deflexão proporcional à corrente que o atravessa. Os galvanômetros têm resistência muito pequena e são muito sensíveis. O galvanômetro pode medir a intensidade de corrente, no caso um amperímetro, ou efetuar medições de diferença de potencial, no caso, o voltímetro. No exemplo de vocês à direita, nós temos aí um galvanômetro, certo? Então, ele é utilizado para medir tanto a intensidade de corrente elétrica, quando eu deixo ele no modo amperímetro, como ele pode medir a tensão elétrica de um dado circuito, quando eu coloco ele na função voltímetro. O maior valor da corrente que o galvanômetro com resistores associados mede é denominada corrente de fundo de escala. Na graduação superior do galvanômetro da fotografia, o fundo da escala é de 50 amperes. Então ele pode medir até o teto máximo de 50 amperes. Ou seja, esse é o máximo valor no mostrador. Amperímetro. Para medir a intensidade de corrente, o amperímetro deve ser ligado em série. Lembrando, pessoal, em série nós temos um único caminho que passa a corrente elétrica, tá? E ele está em série. Associem o amperímetro como se fosse um resistor. Embora nós vimos ali na parte introdutória que o valor é muito pequeno para ele ser ideal. Certo? Então, em série, tem um único caminho para percorrer essa corrente. Então, eles ficam em sequência, em série, nesse caminho, no caso, o amperímetro e o resistor. No trecho onde se quer medir a corrente. Por essa razão, ele deve apresentar uma resistência interna. Essa resistência interna nós vamos chamar de RA. E ela é pequena comparada à resistência do circuito. Então, é uma resistência quase que igual a zero. Ela é muito pequena a resistência. Justamente por ele ter uma sensibilidade maior para quando passa a intensidade de corrente, ele sofrer uma deflexão e poder medir com precisão a intensidade de corrente que está passando naquele momento. O amperímetro ideal é aquele que possui resistência nula, ou seja, não é que seja nula, quase um valor muito próximo de zero. E a corrente I no circuito é dada por. Então nós temos lá a fórmula geral que nós já estudamos em aulas anteriores, a primeira lei de Ohm, que é U igual a R vezes I. Então essa fórmula ela é oriunda da primeira lei de Ohm. Aqui, U é igual a R, se tivesse lá naquele membro, vezes I, só que ele passou para o segundo membro. E no caso aqui a gente considera a resistência interna do amperímetro, que é o RA, mais a resistência do circuito, que é essa daqui. Então você tem que somar as duas resistências, a interna, embora ela tenha um valor muito pequeno, mais a resistência no circuito, tá? Onde está sendo percorrido. Observe que quanto menor a resistência interna do amperímetro, mais este se aproxima de um medidor ideal. Ou seja, eu tenho que colocar uma resistência muito pequena para eu ter precisão
na medida da intensidade de corrente com o referido amperímetro. Voltímetro. O voltímetro, pessoal, assim como o amperímetro, é um sistema eletromecânico, portanto necessita de corrente para o seu funcionamento. O voltímetro ele é sempre ligado em paralelo ao elemento cujos extremos se quer medir a diferença de potencial. E ele deve possuir, ao contrário do amperímetro, uma resistência interna muito grande, pois o voltímetro, quando ligado no circuito, deve retirar uma corrente desprezível do circuito. Então nós temos aí diferenças entre o voltímetro e o amperímetro. Primeiro que o amperímetro mede intensidade de corrente e o voltímetro mede tensão elétrica. No amperímetro nós acabamos de ver que ele é posto em série em relação ao resistor, passando um único caminho. Já o voltímetro ele é posto em paralelo, tá certo? Em relação ao resistor. Diferente do amperímetro, que tem que ter uma resistência muito pequena, ou seja, um valor muito próximo de zero, que a gente pode dizer quase nula para manter a perfeição da medida, o voltímetro tem que ter uma resistência muito grande, tá? Muito grande, pois o voltímetro, quando ligado no circuito, deve retirar uma corrente desprezível, tá certo? Então, ó, tá aí o esquema clássico. Nós temos a DDP, a tensão, entre dois pontos. Aqui, ó, em paralelo, ó, encarem como se fosse uma resistência, ele está em paralelo em relação ao resistor. Então, nós temos, ó, percebam que a intensidade de corrente ela vai passar por um nó e vai subdividir em duas. A intensidade de corrente aqui tem que ser mínima para mim ter a tensão máxima que pode adquirir, que pode ser medida em relação a essa resistência. Por isso que ela tem que ser mínima. Eu tenho que ter uma resistência máxima para mim obter uma intensidade de corrente mínima e ter precisão ao medir a tensão elétrica. Tá certo? Então, na figura, está ligado em paralelo, né, como já foi dito. Ele mede a voltagem nos extremos. Ó, então, tem um extremo aqui, outro extremo aqui. Vou medir a intensidade, a tensão elétrica que está passando nesse resistor. A corrente I se subdivide, aí ele chamou de IV e R, né? Só para dizer que dividir, podia ser IA e IB também. Se a resistência interna do voltímetro é muito grande em relação ao do resistor, a corrente I deve ser muito pequena, ou seja, para mim medir com precisão a tensão elétrica, eu tenho que passar aqui uma intensidade de corrente muito pequena para me obter o máximo de precisão em relação à diferença de potencial que está passando nesse momento, ou seja, a tensão elétrica está passando aqui, para ter precisão. Note que um voltímetro ideal é aquele que a resistência interna é infinitamente grande. Então, o voltímetro para ser ideal tem que ter resistência infinitamente grande. O voltímetro para ter uma medida também ideal, ele tem que ter uma resistência infinitamente próxima de zero. Aos contrastes. Vamos agora para um exemplo em relação a instrumentos de medida elétrica. Então, ó, no circuito da figura, determine as indicações fornecidas pelo amperímetro e pelo voltímetro dos supostos ideais. Então, como o amperímetro mede a intensidade de corrente, né? Sendo o perímetro ideal, sua resistência interna é nula. Sendo o voltímetro ideal, sua resistência interna é infinita por ele, ou seja, é muito grande. E nenhuma corrente circula. O circuito fica, aí vamos lá. Então, ó, vamos encarar o seguinte. Para medir a intensidade de corrente, eu tenho duas resistências. Então, o primeiro passo é achar o valor da resistência equivalente, né? E a resistência equivalente em série, basta somar as duas resistências. Então, vamos lá. Então, para obter I, eu tenho a tensão elétrica entre os pontos A e B. Vamos encarar que entre os pontos A e B, aqui está passando D, ó, só que repare aqui que entre D e B eu tenho um amperímetro. O amperímetro, a resistência é mínima. Então, vou considerar que D é igual a B, tá certo? Tem a mesma tensão elétrica. Então,
vamos lá. Aí a resistência equivalente vou ter que somar o 2 mais 3, que dá 5 ohms, né? O 2 mais 3 vai dar 5 ohms. Vou passar os 5 ohms, como está multiplicando com I nesse membro, ele passa para o outro membro dividindo, ficando 10 sobre 5. 10 dividido por 5 dá 2 amperes. Portanto, a intensidade de corrente que está passando aqui nesse fio é de 2 amperes. Agora vamos calcular o valor da diferença de potencial, né, que ele pediu, porque ele quer saber entre os pontos C e D qual a tensão elétrica. Então, o que o voltímetro está medindo é a tensão elétrica. Então, para calcular, basta utilizarmos a primeira lei de Ohm, o RI. Como está entre os pontos C e D, né? Então, a tensão elétrica entre os pontos C e D e a resistência entre os pontos C e D. No caso, entre C e D, a resistência é de 3. A intensidade de corrente é única, um valor só, que é 2 amperes, acabamos de encontrar. 3 vezes 2 será igual a 6 volts, portanto, está respondida a questão. Pronto, pessoal, termino por aqui e até uma próxima oportunidade. Tchau!